Com um terço da primeira fase do Paulistão já disputado, a Ponte Preta vive um dilema: se ela está indo bem ou mal na competição. Invicta no campeonato, a Macaca ainda não sabe o que é perder em 2025. Mas, por outro lado, a única vitória conquistada até aqui foi na primeira rodada diante do Novo Horizontino. Desde lá, foram 3 jogos e 3 empates. Agora, em busca de conquistar a primeira vitória como mandante neste ano, a equipe comandada por Alberto Valentim volta a campo hoje e vai enfrentar o Corinthians às 7h45 da noite. O clube da capital é um velho conhecido da Ponte. Ao todo, são 152 confrontos entre as duas equipes, tornando o Timão o segundo adversário mais tradicional da Macaca. Entre esses jogos, 3 finais já foram disputadas: a de 77, 79 e 2017. Além de outros duelos em mata-matas, como as quartas de finais do estadual de 2012, onde o clube campineiro levou a melhor no Pacaembu, vencendo a equipe corintiana por 3-2. Apesar da grande quantidade de confrontos entre Ponte e Corinthians, a última vez em que esse confronto foi disputado no Moisés Lucarelli foi há 5 anos. A partida em questão aconteceu em 2020 e a Macaca, treinada por Gilson Kleina na época, conquistou a vitória por 2-1. Para também sair com uns 3 pontos na partida de logo mais, a Ponte deve ter o retorno do camisa 10 no elenco titular. Após contribuir para o empate contra a Inter de Limeira com uma assistência de Trivela, Elvis deve iniciar entre os 11 titulares pela primeira vez sob o comando de Alberto Valentim. Em relação ao Elvis, é um jogador que vem... Primeiro que ele se preparou melhor para o início da pré-temporada. Tá? Nós tivemos uma conversa primeira conversa nós tivemos em Atibaia, e depois nós tivemos uma outra conversa em Bragança, onde ele está fazendo um sacrifício para ele melhorar esse lado físico dele. Fez isso no final das férias, continua fazendo na pré-temporada. Sendo assim, uma provável escalação da Ponte para o jogo de hoje à noite tem Diogo Silva no gol, Simon, Emerson e Arthur na defesa, Maguinho, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Serginho e Elvis no meio, e no ataque pontepretano, Jean Dias e Darnley. Ponte Preta e Corinthians se enfrentam hoje, às 7h45, no Moisés Lucarelli. Bom, vamos com a provável escalação do Corinthians, né? Provável porque o time mesmo sai naquela 1 hora antes do jogo, de acordo com o protocolo. Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo Farias na defesa, José Martínez, Charles e Alex Santana pelo meio, Thales Magno, Romero, Héctor Fernandes e aí fechando, portanto, a linha de ataque. É um time reserva, né? Misto. Meio que misto, mais reserva do que misto, né? Esse é o time do Corinthians para enfrentar aí a Ponte. Partida marcada para 19h45, não se perca pelo horário, hein? Horário meio esquisito, meio estranho, mas é isso mesmo, é quebrado. 19h45. O Corinthians vai viver nos próximos jogos 4 jogos encavalados, muito um próximo do outro. Então o Ramon Dias não vai trazer a força máxima para cá. De repente ele traz um titular ou outro, fica no banco. Mas o time que começa o jogo provavelmente é esse. E diante desse cenário, com todo respeito, eu acho que o time B do Corinthians é muito competitivo, mas jogando em Campinas, eu tiro o favoritismo do Corinthians nessa circunstância. Então é um jogo igual, pau a pau, e a Ponte vai ter que fazer mais do que ela está fazendo. O time está meio lusco-fusco ainda. Tem bons momentos e momentos não tão bons. Contra o Corinthians você não pode nem piscar os olhos. Tem que ter muita atenção, organização e execução, porque com certeza o Valentim vai trazer um plano de jogo. Agora, o principal de tudo é arrumar com simplicidade lá a cozinha. Deixar o Arthur ali na quarta zaga direitinho. O Barcelos pode até jogar como ala, porque talvez o Emerson venha como terceiro zagueiro. Ele joga entre o... Como é que chama o back central lá, Gleger? Da Ponte? Simon, Emerson e Arthur, não é? Eu acho que deve jogar o Pacheco ou o Maguinho, que está recuperado. Na lateral esquerda o Barcelos. Eu tiraria do time o Dudu, colocaria o Elvis para jogar.
eu acho que no ataque não tem muito segredo. Mais ou menos esse seria o time que eu colocaria em campo, Batista. Ô Gregor, tem duas alterações importantes no time do Alberto Valentim. A primeira é o Elvis de começo. Começa jogando, é a primeira vez no comando técnico do Alberto Valentim que o Elvis vai começar jogando. E a outra é a mudança no padrão tático do time. Até então, até aqui, a Ponte não vinha jogando com um centroavante. Esse é o possível time? Ali, nesse time aqui está colocado o Jean Dias, mas é o Darley que vai jogar. Não, o Darley tá ali, pô. Ah, não, o Darley tá, ok. É Darley e Jean Dias, correto. É que eu tava... É que ali tá invertido, né? Jean Dias joga pela esquerda ou pela direita? Joga dos dois lados. Né? Nesse padrão aí tático, né? Ele provavelmente ele vem com duas linhas de 4, né? Fechando, porque aquela dobra lá do lado esquerdo, né? Eu acredito que ele não vai mudar. Ele vai deixar o Emerson ao lado do Simon e não faz 3 zagueiros, hein? Simon ao lado do Emerson ali. O Emerson vem para fazer o zagueiro pelo lado esquerdo, como fez aí nos últimos jogos. O Barcelos lateral e o Arthur vem aqui na segunda linha. Ó. Tá errado, né? Mas ele vai fazer isso. Tá errado. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai jogar o Arthur aqui na segunda linha e depois mantém o meio de campo aí da forma que a gente tá vendo aí. E essa entrada do Elvis, eu não sei não se ele vem com o Serginho, tá? Eu não sei não. Porque ou ele tira o Darley, né? Ou o Jean Dias e vem com o Serginho e um dos atacantes. Porque não dá, por exemplo, você vai jogar com um volante só? A menos que ele faça o seguinte. Porque Serginho e Não. Ele pode fazer o seguinte: pega o Emerson, coloca na cabeça da área. Vira 2 volantes, Emerson e Léo Oliveira. Sim. Pega o Arthur, coloca de zagueiro. E o Danilo Barcelos de lateral. Pronto. Ele arruma. Essa defesa apenas e tão somente fazendo essas alterações. Aí ele jogaria, aí tudo bem, que aí ele vai jogar num 4-4-2, né? Em nenhum momento o Emerson jogou como primeiro volante nessas primeiras partidas. Pro lado esquerdo. Tá jogando por jogou dentro o último jogo. E um pouco pro lado esquerdo. Depois do segundo tempo que virou isso. Exatamente. Aí no segundo tempo o Emerson foi na cabeça da área. O time ideal para jogar, na minha modesta opinião, é o time que terminou o último jogo. Não é? Esse é o time ideal para enfrentar o Corinthians hoje à noite. Bom, o jogo está marcado para as 19h45, 15 para as 8. Tem a arte da Rádio Bandeirantes. Podemos colocar no ar. A Rádio Bandeirantes transmite o jogo com a narração de Leandro Bolles. Ponte Corinthians, Moisés Lucarelli. E aqui embaixo a nossa linha de patrocinadores. Rocha Autopeças, Paraflu, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, Sicredi, Aroma das Ervas, KTO, Jogue com Responsabilidade e Pisocol Argamassas, em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A transmissão começa às 18h30 e depois segue até o jogo da Macaca. E aí emenda, né, uma jornada com a outra. Guarani e Mirassol e depois Ponte Preta e Corinthians.